Boa noite. Eu me chamo Nildo. Quando eu tinha apenas 11 anos, eu vinha da escola. Era por volta do meio-dia. Perto de casa tinha um igarapé, um mangue, e os meus colegas estavam lá, tomando banho. Então, resolvi me encostar por lá. Fui com uma vontade de tomar banho, mas na hora que cheguei, a vontade passou. Eu estava com uma sensação estranha. Lembro claramente até os dias de hoje. Então, fiquei apenas na beira da água, esperando o pessoal. Foi quando do nada, a favor da correnteza, eu vi um monte de galho seco descendo no meio da água. Era um igarapé largo, media mais ou menos uns 15 metros. No meio desses galhos, eu vi uma cabeça. Era a cabeça de um homem, toda suja de lama, com os olhos vermelhos. Em questão de um segundo, aquela coisa estava entre as raízes do mangue, que são altas e entrançadas. Quem conhece o mangue sabe como é. Então, eu gritei para os meus colegas, "Curupira!" e saí correndo. Tinham mais ou menos umas 6 crianças, e só eu vi aquela coisa. Toda vez que falo dessa história, meu corpo fica arrepiado, como estou agora. Boa noite, eu me chamo Tiago. Para quem duvida do sobrenatural, essas coisas realmente existem. Onde eu morava, quando criança, o meu tio era assombrado por uma dessas criaturas. Ele não conseguia dormir 2 noites na mesma casa, pois uma criatura ia perturbar ele, tentando levar o meu tio para o rio. O meu tio falava que essa criatura era o Cabeça de Cuia. Segundo ele, a coisa não tinha cabelo, nem nariz, e muito menos lábios. Só apareciam os dentes daquela coisa, o tempo todo, como se estivesse sorrindo, com um sorriso muito feio. Para quem não conhece, o Cabeça de Cuia é um mito da região nordeste do Brasil, mais precisamente contado no estado do Piauí, ao longo da bacia do rio Parnaíba. Há várias versões da lenda, que envolvem a figura do Cabeça de Cuia. Em uma das lendas mais difundidas, trata-se da história de Crispim, um jovem pescador que morava às margens do rio Parnaíba. De família pobre, Crispim vivia sozinho com a mãe, enfrentando adversidades por conta da escassez de peixes no rio em época de enchente. Segundo esta lenda, certo dia, Crispim saiu cedo para pescar, mas não obteve êxito em sua empreitada. Sua mãe, compadecida com a situação, pediu à vizinha algo para que pudesse fazer o almoço de seu filho. Porém, a única coisa que lhe foi oferecido foi um osso de boi, com o qual a mãe de Crispim fez uma sopa rala, sem carne, com o osso apenas para dar gosto à água, misturada com farinha. Ao voltar cansado e frustrado da pescaria, Crispim se revoltou ao ser servido com aquela sopa de osso. Em meio ao clima conflituoso de discussão, ele atirou o osso contra a própria mãe, atingindo-a na cabeça e matando-a. Antes de morrer, a mãe lançou uma maldição em Crispim, o transformando em um monstro. Tomado pela culpa de ter matado sua mãe, Crispim, desesperado, põe-se a correr. Enquanto corre, sua cabeça começa a crescer como uma enorme cajuba. A partir de então, ele ficaria vagando entre os 2 rios que percorrem longos quilômetros e se encontram em Teresina. Sua sina é vagar 6 meses pelo rio Parnaíba e 6 meses pelo rio Poti. Alguns moradores de regiões ribeirinhas afirmam que o Cabeça de Cuia assassina os banhistas do rio e tenta virar embarcações que passam por ali.
Outros também asseguram que Crispim, ou Cabeça de Cuia, procura as mulheres por achar que elas são a sua mãe e que ela veio ao rio Parnaíba para lhe perdoar. Outra versão do mito do Cabeça de Cuia o tem como guardião das águas dos rios Parnaíba e Poti, considerando que os antigos habitantes indígenas do Piauí possuíam culto à figura do gênero, posteriormente demonizadas pelos colonizadores. Na mitologia piaga, considera-se que o Cabeça de Cuia é amigo dos que respeitam os rios, mas pode se tornar agressivo aos que profanam suas águas. Seja qual for a versão da lenda, esta é a criatura que meu tio viu. Sem cabelos, sem nariz, sem lábios. Apenas os dentes aparecendo o tempo todo, com um sorriso muito macabro. Este é o Cabeça de Cuia.